O livro de Enoque, um segredo bíblico revelado. Imagine um livro tão impactante que foi banido da Bíblia, contendo segredos que desafiam o céu e a terra. O livro de Enoque, uma antiga fonte de conhecimento proibido e profecias sobre o fim dos tempos. Não só revela verdades sobre os anjos caídos e os mistérios celestiais, mas promete transformar nossa compreensão do divino e do infernal. Em meio a antigas narrativas míticas, o livro de Enoque se destaca. Este texto apocalíptico está repleto de revelações sobre a origem do mal, os anjos caídos, os nefilins, o dilúvio, o Messias e os futuros da humanidade. Contudo, suas páginas cheias de segredos foram intencionalmente omitidas das Escrituras Sagradas. Por que foi excluído da Bíblia? Que verdades profundas ele contém? A chave para entender a trajetória de Enoque reside em sua fé inquebrantável. Ele confiou em Deus e seguiu fielmente sua vontade, o que lhe garantiu um lugar especial e o livrou da morte. Enoque é celebrado nas tradições judaicas e cristãs como autor, profeta e o escriba do julgamento. Ele é mencionado no Novo Testamento, em Lucas, Hebreus e Judas. Ao estudarmos este livro, percebemos a magnitude de sua influência e o potencial de transformar nossa compreensão do passado e do futuro. A redescoberta dos pergaminhos do Mar Morto. Para entender a saga de Enoque, precisamos voltar aos livros apócrifos e sua redescoberta. Nos anos entre 1946 e 1947, jovens beduínos perto do Mar Morto fizeram uma descoberta surpreendente. Potes de barro contendo 7 rolos de couro e papiro. Esses pergaminhos, com mais de 2.000 anos, revelaram-se antigos tesouros. A notícia atraiu arqueólogos que encontraram milhares de fragmentos em 10 cavernas próximas. Entre esses textos estava o livro de Enoque. Estrutura e controvérsia de Enoque. O livro de Enoque é dividido em 5 partes. O livro dos vigilantes, as parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. Embora excluído das escrituras judaicas e cristãs por séculos, foi redescoberto entre os pergaminhos do Mar Morto. Curiosamente, ele ocupa um lugar de destaque nas igrejas ortodoxa etíope e eritreia, que o incluem em seu cânon. Nessas tradições, Enoque é celebrado como o 7º patriarca, após Adão. Sua menção no Novo Testamento e a presença de seus fragmentos em aramaico, grego e latim nos pergaminhos do Mar Morto comprovam que o livro de Enoque era conhecido e valorizado por alguns dos primeiros judeus e cristãos. Os pergaminhos do Mar Morto revelam uma diversidade literária antiga, incluindo não apenas Enoque, mas também obras correlatas, como o Livro dos Gigantes e o Livro do Jubileu, que exploram temas comuns de anjos caídos, nefilins e mistérios celestiais. Os conteúdos-chave do livro de Enoque. Os 5 volumes de Enoque oferecem uma perspectiva única sobre nossa interação com Deus e o destino da humanidade. O Livro dos Vigilantes detalha a origem dos nefilins, gigantes nascidos da união entre anjos caídos e mulheres, e o julgamento divino imposto a esses anjos. As parábolas apresenta o Messias, o Filho do Homem, que julgará os ímpios e recompensará os virtuosos, com referências à ressurreição e ao julgamento final. O Livro das Luminárias Celestiais explora os segredos celestiais, oferecendo uma visão cosmológica e espiritual. O Livro das Visões de Sonhos percorre a história da criação, a rebelião dos anjos, o dilúvio e o destino de Israel, culminando na criação de um novo céu e uma nova terra. A Epístola de Enoque contém a sabedoria e os conselhos do profeta, com profecias sobre o Anticristo, a tribulação e a ressurreição dos mortos. Esses textos enriquecem nosso conhecimento teológico e fortalecem nossa fé, proporcionando uma compreensão mais profunda
dos desígnios divinos. Anjos caídos, nefilins e o dilúvio, o que foi ocultado. Os textos de Enoque desvendam segredos que a Igreja historicamente hesitou em explorar. Uma das revelações mais impactantes é a história dos anjos caídos, seres celestiais que pecaram ao se unir com mulheres humanas, compartilhando conhecimentos proibidos. Essa união e suas consequências são prováveis razões para a proibição do livro, além de profecias sobre Cristo vistas como controversas. Os vigilantes, anjos incumbidos de observar a terra, cederam às suas paixões, abandonando suas posições celestiais para se casar com humanas. Dessa união nasceram os nefilins, seres poderosos, heróis e guerreiros, mas também associados à violência e maldade. O conhecimento que trouxeram corrompeu a criação, introduzindo pecado e morte. Deus, descontente, enviou seus arcanjos, Miguel, Gabriel e Uriel, para aprisionar os vigilantes no abismo. Além disso, Deus decretou a destruição dos nefilins e seus aliados humanos por um grande dilúvio, escolhendo Noé para construir uma arca e salvar sua família e animais. A história dos vigilantes e nefilins em Enoque oferece um paralelo e distinções significativas da narrativa em Gênesis 6. Em Gênesis, os filhos de Deus e as filhas dos homens são mencionados brevemente, e o foco é a maldade generalizada da humanidade. Alguns estudiosos veem Enoque como uma expansão do relato de Gênesis, enquanto outros acreditam que ambos se baseiam em uma tradição antiga comum, a ascensão de Enoque e suas visões celestiais. Enoque, o sétimo patriarca após Adão, se destaca por não ter experimentado a morte. Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus, e não foi mais, porque Deus o levou. Esta passagem sublinha sua proximidade única com Deus. O livro de Enoque aprofunda sua função como testemunha dos vigilantes e do remanescente fiel da humanidade. Ele foi levado aos céus por seres angelicais, em uma jornada pelos 10 céus, onde recebeu saberes profundos sobre a criação, os reinos celestiais e o julgamento dos ímpios. Entre suas visões memoráveis estão o trono de Deus, rodeado por querubins e serafins, e a figura do Filho do Homem, o Messias sentado ao lado de Deus, prefigurando seu papel como juiz. Enoque também vislumbrou o jardim do Éden, com a árvore da vida, e o abismo, lugar de tormento para os anjos caídos. Ele também viu o lugar dos mortos, dividido em 4 seções para justos, almas comuns, iníquas e apóstatas. Como profeta, Enoque recebeu e transmitiu revelações de Deus e dos arcanjos, atuando como interlocutor entre os céus e a terra, intercedendo pela humanidade pecadora. Divergências com a Bíblia canônica. Enquanto Enoque se alinha a temas bíblicos, ele também apresenta divergências significativas. Ausência de milênio de paz. Enoque não menciona um milênio de paz ou a ressurreição dos mortos como no Apocalipse, mas sim uma divisão final entre justos e ímpios. Simbolismo. Utiliza animais, semanas e corpos celestes como símbolos, contrastando com a simbologia mais direta da Bíblia. Anacronismo do Noé. Fala de Noé e do dilúvio, mesmo tendo sido arrebatado antes do nascimento de Noé. Demônio Razel. Menciona Razel como responsável pela corrupção, em vez de Lúcifer, Satanás. Arrependimento dos anjos caídos. Relata que os anjos caídos se arrependeram, o que contradiz a teologia cristã, que afirma o destino irrevogável de Satanás e seus anjos, em Mateus 2:5 e 41. Descrição do céu. Descreve o céu com base de cristal em Enoque 14:10. Diferente da descrição bíblica de ouro puro em Apocalipse 21 e 21, essas e outras discrepâncias podem explicar
Por que o livro de Enoque não foi incluído no cânone bíblico? Autenticidade e legado. O livro de Enoque, que compila passado, presente e futuro, levanta questões sobre sua ausência na Bíblia. Uma razão crucial é que não é considerado uma escritura divinamente inspirada e é tido como pseudoepígrafo, contradizendo diretamente várias passagens bíblicas. Embora citado em Judas, sua autoria e contradições com a Bíblia contribuem para que não faça parte do cânone oficial. O livro de Enoque permanece um mistério, sem consenso sobre se foi escrito pelo próprio Enoque ou por alguém inspirado por ele. Obrigado por assistir ao nosso canal. Deixe seu like e inscreva-se para receber notificações dos próximos vídeos.